Graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos dar sequência aqui no nosso estudo, estamos em Gênesis 6 e vamos continuar aqui a partir do versículo 9. Pegue a sua Bíblia, vamos ler conosco. Amém? 6, 9. São essas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Nós vamos ler até o 9, do 9 até o 12 hoje, tá? Então, olha só, nós falamos ontem, um pouquinho a respeito de Noé, que em meio a toda essa perdição que estava acontecendo na época dele, ele encontrou graça, ele encontrou favor aos olhos do Senhor, E aí eu fiz algumas anotações aqui referente a Noé, esse homem justo, íntegro, E eu vou ler aqui com vocês e nós vamos aqui aprendendo juntos, amém? Então, homem justo é uma pessoa que age com honestidade, respeito em suas ações e decisões. Então, uma pessoa que age corretamente, Um homem íntegro, que também fala aqui no versículo 9. Ele era íntegro. Íntegro vem da palavra inteiro. Pessoa honesta, reta, digna e de caráter moral. Então, ele seguia todo aquele protocolo de pessoa correta, E andar com Deus. O que é andar com Deus? É ter uma vida de comunhão e relacionamento íntimo com Deus, buscando viver de acordo com seus princípios e ensinamentos. Se fosse nos dias de hoje, o que é andar com Deus? Orar, ler a Bíblia, louvar, ter tempos de devocional, encontros com Deus, ter tempos, de relacionamento com Ele mesmo. Nós temos 24 horas no dia. Quantas horas do dia você tem se dedicado às coisas do Senhor? É sobre isso, relacionamento, tá? E Noé brilhou, eu coloquei aqui uma frase que eu vi que eu achei interessantíssima e que nos leva a refletir um pouco mais sobre essa história de Noé, Aqui, antes de falar sobre isso, nós temos aqui no versículo 9 que Noé era justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Seus contemporâneos são pessoas da mesma época, do mesmo tempo, tá? Então, entre os seus, aquelas pessoas que viviam junto com ele era justo, íntegro e andava com Deus, tá? Então, só para deixar claro aqui. E esse andava com Deus quer dizer que era diariamente, Sempre ele andava com Deus, ele estava sempre com Deus, E Noé brilhou como um farol em uma sociedade em trevas. Você tem noção disso? Entre uma terra, uma sociedade que estava totalmente virada para o pecado, Estava totalmente pecaminosa. Ele conseguiu achar graças aos olhos do Senhor no meio desse povo. Tem noção o que era aquilo? Então, o povo todo corrompido, fazendo aquilo que desagradava a Deus, tendo relações com pessoas que não eram para ter. E Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então, que fica essa reflexão para nós hoje. O que nós temos feito da nossa vida, Nós temos chamado a atenção de Deus de alguma forma? Ou nós temos chamado a atenção de Deus de forma negativa, É algo muito forte isso, Noé chamou a atenção de Deus, ele fez algo que ninguém estava fazendo, ou poucos, talvez, a gente não tem como confirmar, mas aqui só fala dele, então vamos levar como só ele estava fazendo, Em 2 Pedro 2,5, vou ler aqui para vocês rapidamente, 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 5, diz assim: E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então Noé, ele foi poupado daquele dilúvio, que a gente vai ler mais pra frente. Ele e a família dele. Então, aqui em 2 Pedro confirma isso, E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé,
pregador da justiça, porque Noé teve um tempo de pregar para as pessoas o arrependimento, mas as pessoas não acreditavam nele, né? Infelizmente. E acabaram morrendo, né? E mais 7 pessoas, são as pessoas da família dele, né? Noé tinha 3 filhos, os filhos eram casados, as suas esposas e a esposa de Noé. Quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, Deus ter achado graça quer dizer que ele se agradava de Noé. Ainda em dias difíceis, Noé manteve a sua integridade, ele tinha raízes profundas. Então, você tem noção disso? É viver sendo tentado a todo o tempo, assim como nós vivemos nos dias de hoje. Eram os dias de Noé. Tentação por todos os lados e ele manteve ali o foco em Deus. Ele tinha aquele relacionamento, ele tinha aquele foco, ele sabia onde ele queria chegar. Esse era Noé. E que nós possamos hoje levar para a nossa vida esse aprendizado da palavra do Senhor, que nós possamos ser como Noé, sabe? Pessoas justas, íntegras e que andam com Deus. Esse é o maior legado que a gente pode deixar para nossa família, esse é o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos. Ser pessoas certas, pessoas que fazem as coisas de forma limpa, correta, que andam nos caminhos do Senhor, né? Como que a gente quer colher lá na frente um futuro bom se a gente não tá plantando hoje isso? Não tem como, né? Nós estamos deixando eles fazerem tudo o que eles quiserem, pensando pelos nossos filhos, né? Como que a gente vai colher lá na frente bons frutos se a gente não tem plantado esses bons frutos? É trabalhoso? Com certeza não é. Aqui teve um baita trabalho, se você pensar na perspectiva de pai e mãe mesmo. Vamos pensar dessa forma um pouquinho? Imagina, o lugar que eles viviam totalmente corrompidos. É o que a gente vive hoje. Todo mundo corrompido. Dificilmente você encontra pessoas que estão ali no caminho do Senhor. E aí pense, como que eles criaram esses 3 filhos? Né? Não fala mal dos filhos deles aqui na Bíblia, né? Fala somente de Noé, mas se ele era esse homem tão íntegro, tão justo, tão temente a Deus, ele também levou os filhos dele por esse caminho, porque senão falaria aqui, como muitos outros falaram, né? Tiveram muitos outros que foi falado dos filhos, né? Que os filhos não andaram no caminho do Senhor. E aqui a gente não vê isso. Então vocês acham que foi fácil para Noé criar os filhos debaixo de uma palavra do Senhor, debaixo de uma obediência? Será que foi fácil para a esposa dele, que nem fala da esposa dele aqui, né? Mas que papel fundamental ela teve na criação desses filhos? Então que a gente leve essa reflexão para os nossos dias, né? Nunca vai ser fácil. O que determina o que a gente quer é aquilo que nós queremos para a nossa vida, né? O que determina ali a nossa lealdade, a nossa fidelidade ao Senhor é o que a gente quer para a nossa vida. A gente tem livre-arbítrio, a gente pode escolher todos os dias, todas as coisas. Mas a gente tem que pensar, a gente tem obedecido o Senhor com as nossas escolhas? Aquilo que a gente escolheu vai agradar a Deus? Esse tem que ser o nosso pensamento. Senão a gente vai viver numa vida de pecado. E isso a gente já sabe que não agrada ao Senhor. Que nós possamos refletir nesse dia, refletir como filhos de Deus, refletir como pais, refletir como filhos dos nossos pais também, né? Se nós temos seguido ali aquilo que eles têm nos ensinado, que eles nos ensinou, né? Que se temos sido filhos obedientes, não só ao Senhor, mas aos nossos pais também, né? E que possamos refletir nessa palavra. Deus achou graça em Noé, que Ele ache graça em nós hoje, que nós possamos ter um relacionamento profundo com o Pai, de oração, de busca, de intimidade, e que seja um nível elevado em nossa vida, de intimidade com Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus permitir.